Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Todo mundo já achou? Vamos fazer a leitura. E aí você vai acompanhando comigo, tem outros textos depois desse, no decorrer da mensagem. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E eu oro ao Senhor que nessa noite a gente venha a meditar um pouco nessa palavra e aprender a utilizar melhor as nossas redes sociais, como jovens cristãos. Então, hoje a gente vai abordar esse tema com base nesse texto e em vários outros, mas a base a gente vai iniciar e vai fechar nesse texto. Não quero sair dessa primeira ideia, mas é inegável, e eu preciso introduzir dessa maneira, é inegável que as redes sociais fazem parte da nossa vida. Há exatos 18 meses, tem muita gente estudando através das redes sociais. Vários dos nossos alunos, e aí falando como coordenador de escola pública, pela manhã são 14 turmas. Então nós temos uma quantidade imensa, são quase 400 alunos sob a nossa responsabilidade. E muitos deles não têm internet suficiente para assistir aulas pelo Google Meet. Então eles se utilizam do WhatsApp. E como assim eles utilizam esse WhatsApp para estudar há 18 meses, por conta da pandemia? Recebendo links de apostilas, recebendo atividades do Google Forms, recebendo links de videoaulas do YouTube, e assim tem se passado 1 ano e meio, até que agora, nessa próxima semana, os alunos comecem a voltar às aulas presenciais. E isso, primeiramente, o Fundamental 1, depois o Fundamental 2, depois ensino médio e educação de jovens e adultos. A gente passou muito tempo. E essa semana, quarta-feira, eu retorno ao trabalho presencial, já sabendo que vou ter que tomar uma terceira dose, por ter comorbidades e ser imunossuprimido. Então, já sei que, junto com os idosos, acima de 70 anos, tem uma terceira dose da vacina, esperando por aí. Não sei que dia, mas vou. Mas veja o quanto a gente ficou preso. Eu passo ainda e vou continuar passando, porque tem muita gente que vai continuar remotamente. Nem todos os pais encararam com bons olhos esse retorno agora. Então, eu passo as minhas manhãs com o celular de lado, acompanhando o trabalhar das turmas, o encaminhamento de links do Google Meet, o encaminhamento de atividades dos professores, e ao mesmo tempo eu fico com esse mesmo tablet que eu estou pregando agora, aberto no e-mail da escola, acompanhando quem está mandando atividades e quem não. Que atividades foram feitas com atraso e que atividades estão dentro do prazo. E não é só isso. Foi muita coisa que a gente precisou fazer, e eu estou falando só da questão de trabalho. Mas é óbvio que a gente também utiliza tudo isso para se entreter. Quem não, ou quem nunca ficou em casa, um sábado à tarde, sem ter nada para fazer, nada que preste passando na televisão, sentou no sofá e pegou o celular para ficar mexendo. E quando veio perceber, a tarde inteira tinha se passado você mexendo no perfil do Instagram das outras pessoas, você assistindo os Reels que as pessoas postam,
você assistindo vídeos no YouTube, você vendo coisas ainda do Facebook, mesmo ele já estando quase falecido, você conversando com pessoas. Eu acho que o Skype talvez nem tanto, mas no chat, no direct, fazendo chamada de vídeo, você passa a tarde inteira e você não sente. É impressionante como isso prende a nossa atenção, muito mais do que aulas, muito mais do que pregações, muito mais do que louvores. Esse entretenimento nas redes sociais prende a gente de uma maneira impressionante. E é fato que existe muita coisa boa. Essa questão de aproximar pessoas é bem interessante. Eu tenho pessoas nos meus perfis, como amigos ou como seguidores, que me conhecem há mais de 20 anos. Gente que estudou comigo na 5ª série. Gente que jogou basquete comigo lá pelos idos de 1999. E gente que fez parte do meu começo de igreja, que tocou em conjunto de louvor comigo, que fez parte de grupos de projeto missionário comigo e muitas outras coisas. Mas é bem verdade que esse contato de hoje é muito mais superficial do que o contato que a gente tinha antigamente. A gente que é do tempo que nada disso existia, nem o Android, não é muito tempo para trás não. O Android é de 2007. Então, para quem é de 2007 para trás, nada disso aqui existia. E quando isso não existia, como é que a gente fazia para estar junto com os amigos, para estar junto com as pessoas que a gente gostava, para passar a tarde do sábado, por exemplo? A gente combinava pelo telefone mesmo, ou então ia na casa das outras pessoas e dizia assim: vamos na igreja hoje à tarde? Vai ter culto quarta-feira dos jovens, vamos se reunir ali. Não existe integração, minha gente. Vamos se reunir ali na Telpa. Quando eu era adolescente, eu era da igreja Congregacional Central. Então a gente se reunia depois das aulas, ali na antiga Telpa, hoje Telemar. Hoje Oi, nem Telemar mais se fala. E a gente ficava ali, comia um pastel e ia para trás da igreja, onde fica o seminário. Então a gente saía da escola 5h30, 6h30 já estava aberto o seminário, era o tempo que a gente lanchava, ia para lá, e aí ensaiava as músicas, e um ônibus vinha buscar a gente para ir para o culto nos lares. Todo culto de jovens era nos lares. E assim foi anos da nossa vida. Ninguém praticamente tinha celular, ninguém tinha rede social, mas todo mundo estava conectado na mesma ideia de servir ao Senhor e de estar juntos com o propósito de se alimentar da palavra. E isso era muito bom. Infelizmente, nem todo mundo perseverou nesse caminho. Talvez se encantaram mais com o que as redes sociais trouxeram. Talvez se encantaram mais com o que esse mundo começou a mostrar para eles. E aos poucos eles foram se dispersando, e hoje, por mais que a gente se encontre na rede social, não é a mesma coisa daquela época. As conversas já não são mais as mesmas. E às vezes quando a gente lembra como era bom a gente batendo nas cadeiras dos ônibus, cantando músicas, até chegar na casa daquelas pessoas que abriam a porta da sua casa para a gente cultuar, a pessoa vai dizer: era bom, mas hoje eu não estou mais na igreja. Foi um tempo, foi uma fase da minha vida, foi um ciclo que se fechou. Infelizmente, é isso que acontece com muitos. Mas a gente que continua nessa batalha diária de permanecer na fé, precisa utilizar dessas redes sociais hoje para algo muito produtivo. Principal questão é que essa rede social seja utilizada para a glória de Deus. Nós somos cristãos. Nós não somos desse mundo. E por mais que isso talvez na sua cabeça ainda não tenha se encaixado,
Eu espero que hoje você compreenda que você não é desse mundo, que nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós temos a esperança de ir para a nossa pátria celestial. E enquanto não formos, nós temos que mostrar que nós estamos esperando nessa viva esperança de ter uma vida eterna com Deus. Se a minha rede social não mostra isso, o que ela poderá mostrar? Então, quando a gente começa, reflete na seguinte palavra de Paulo aos irmãos de Filipos. Finalmente, irmãos, ele está exortando desde o versículo 2. E era uma igreja que, apesar de muito boa, apesar de muito fiel, ainda tinha que ser relembrada de algumas coisas. E por mais que a nossa igreja hoje seja uma igreja muito boa, muito fiel, onde se prega a palavra de Deus, ela precisa ser relembrada, sim, todos os dias de muitas coisas, para que ela não se perca, para que ela permaneça muito boa, muito fiel e muito bíblica. E Paulo começa exortando duas irmãs que não estão muito bem em harmonia, no versículo 2. Depois ele vai exortar aquelas pessoas a manterem a alegria no coração delas. Dizer, meus irmãos, se alegrem sempre no Senhor. A nossa satisfação não está nisso aqui. A nossa satisfação está no Senhor. Primeira, única e exclusivamente no Senhor. Depois ele vai falar, não andem ansiosos. Isso aqui traz uma ansiedade tremenda. Eu publiquei algo hoje à tarde. Quantas curtidas eu tive? Quantas visualizações? Quantos compartilhamentos? Será que aquela pessoa comentou? E aí? Será que as pessoas gostaram? E aquela minha amiga que ficou de me mandar uma mensagem, será que ela já mandou uma DM para mim? Isso causa uma ansiedade porque a gente fica atualizando de instante em instante. Parece que tem hora que a gente não fica mais assim, com o dedo passando na tela, a gente fica só puxando para a bolinha ficar rodando e atualizar a tela. Opa, agora apareceu, tem notificação. Ele diz, não fiquem ansiosos. Antes, orem. Tem muita gente perdendo o tempo de oração por causa de rede social. E ele diz, orem em tudo, pela oração e pelas súplicas, em coação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Tem coisa que não dá para você pedir pelo iFood, tem coisa que não dá para você pedir pelas redes sociais. O delivery não vai trazer para você a paz que somente Deus dá. Você precisa estar orando ao Senhor, pedindo o que somente Ele pode entregar a você. E Ele vai dizer que quando a gente faz isso, a paz que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. Aí Ele chega nesse ponto. Finalmente, depois de pensar em todas essas questões, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem tudo isso na rede social? Tem. E tem todo o oposto também. Cabe a nós ter o discernimento para se envolver com isso aqui e não com aquilo que faz oposição ao que Paulo está dizendo aqui por inspiração de Deus para os irmãos de Filipos e também para nós. E o sermão de hoje, cuja introdução a gente fez nesse texto, é destinado a jovens cristãos. O tema é o jovem cristão e as redes sociais. Então, é direcionado ao jovem cristão no sentido de orientar esse jovem quanto às redes sociais. Você pode dizer, não, eu sei mexer na minha rede social. Eu sei quanto tempo eu devo passar na minha rede social. Eu não preciso de orientação, eu sou maduro o suficiente para saber que eu tenho que ter limites. Mas nem sempre a gente cumpre isso.
Tem uma ferramenta no Instagram, talvez você nunca tenha mexido nela, que ela mostra quanto tempo você passou online na configuração da sua conta. Você vai se assustar quando você olhar para essa ferramenta, provavelmente. Porque rapidinho aqueles segundos viram minutos, e os minutos viram horas, e as horas viram dias. E é tão fácil, é tão cômodo, está ao alcance da sua mão. Você, entre aspas, não está pagando nada por isso. Só carregando a bateria e pagando a internet e a energia. Mas para você é tão pouco que vale a pena ficar lá horas e horas, vendo as novas novidades. Porque as velhas novidades não estão mais fazendo eco no seu coração. Então eu pressuponho que eu não estou falando hoje aqui para pessoas que não têm a noção exata do que é pecar. Vocês têm a noção exata do que é o pecado. E vocês também não são pessoas que têm prazer na prática do pecado, porque são jovens cristãos. Então parto desse pressuposto. E nós, como jovens cristãos que não têm prazer na prática do pecado, nós não somos guiados pela mentalidade desse mundo. Entenda que, a partir do momento que eu me torno um cristão, eu não posso mais ser guiado por aquilo que esse mundo pensa ou que esse mundo diz. Mas não só isso, eu não posso ser movido pelos modismos. Porque essa palavra me assegura que vão passar os céus e a terra, mas ela não passará. Ou seja, a palavra na qual eu confio, na qual eu baseio a minha vida, ela é eterna. Ela não muda. A vida cristã não é de modas, não é de fases, mas todo o resto é. Quando eu estava na adolescência, as pessoas diziam assim para a gente na escola dominical: uma geração passa pelo menos 20 anos para ter a sua sequência. Então, na minha cabeça, minha adolescência acabaria e quando eu tivesse 20 anos viria outra geração. Só que a gente percebeu até pela excelente equipe de marketing da vacinação aqui de Campina Grande, que as gerações duraram muito menos do que 20 anos. Preste atenção. A minha geração foi dita ser a geração, eu fico até triste de falar isso, a geração rebelde. Quando disse lá, vacinação 33 anos, aí tinha lá que era a vacinação do pessoal do rebelde. Eu fiquei tão assim, meu Deus do céu. Quer dizer que eu fiz parte dessa geração. Mas essa geração não durou muito. E aí a geração, quando foi a vacinação para 30 anos, era a geração do Dragon Ball. Eu me lembrava de tudo isso. Só que a geração do Dragon Ball também não durou muito tempo. E começou a vir a geração do Harry Potter, que hoje deve ter 27 anos, 26 anos. Que engolia um livro em 3 dias, mas que não lia uma linha da palavra de Deus. Eu também fui dessa geração. Só que as gerações foram passando rápido demais. E daqui a pouco veio outra geração, a geração que vivia com os cabelinhos repartidos de lado e caindo nos olhos, a geração emo, que produziu jovens depressivos, que produziu pessoas inseguras, que produziu jovens com medo de enfrentar a vida. E hoje a gente foi caminhando para termos que eu nem conhecia, mas eu confesso que eu fui pesquisar para saber o que é, porque a gente precisa estar antenado, principalmente eu que trabalho com crianças e adolescentes. Então, hoje você tem a chamada geração do K-pop, tão depressiva quanto, tão frágil quanto, tão delicada quanto e tão problemática quanto.
rede social hoje é cheia dessa geração, é cheia do conteúdo do K-pop. Mas vocês já conseguiram informações a respeito disso? Fora dos artistas, fora das músicas, se é que a gente pode considerar aquilo música. Boa parte dos artistas coreanos, isso não é de hoje não, viu? Isso é antigo. Essa já é a segunda ou terceira geração de artistas coreanos vindo para cá. Eu me lembro que eu passava nos cadernos dos alunos há uns 10 anos e já tinha os desenhos e as colagens lá das revistas de artistas coreanos. Mas boa parte deles já morreu. Vários artistas do K-pop se suicidaram. Vários artistas do K-pop tiveram overdose. Na minha geração, final dos anos 80, também teve muita gente que se matou. Também teve muita gente que se jogou na mentalidade do mundo. E aí a gente fica pensando, naquela época não precisava de rede social para seguir o que não presta, mas hoje é a coisa mais fácil do mundo. E essas gerações vão se acumulando e a gente percebendo o quanto isso vai enchendo o coração das pessoas e elas se amoldando a esse estilo de vida e elas se vestem igual, elas falam igual, elas absorvem de uma maneira, quando a gente percebe que não é isso que nós somos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, não é isso que nos representa, não é isso que nós somos chamados a ser. Quem é que nós somos? Primeiro a gente vai para quem nós éramos. Todo mundo aqui. Porque o texto é abrangente. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, pecadores. Todos nós andávamos sem perspectiva de futuro. O que é que você vai fazer daqui a 5 anos? Não sei. E não podia saber se você estava morto em delitos e pecados. Você não podia saber. Você não tinha perspectiva do amanhã. Você não tinha direcionamento. Eu também não tinha. Não sabia o que era isso. Pensar a respeito da eternidade demorou a cair a ficha. Precisou de várias e várias aulas de escola dominical. Precisou de vários e vários sermões de domingo à noite. Precisou de vários cultos de doutrina para que eu pudesse entender, opa, a vida não acaba aqui. Eu preciso esperar em Deus numa vida eterna. Mas nós éramos pessoas cujas vidas não tinham propósito. Ou tinha pouco ou nenhum propósito. Lembrar quem nós éramos, por vezes, nos dá uma tristeza, dá um senso de arrependimento por algumas coisas que a gente fazia. Mas desde que Cristo nos atraiu para si, através da pregação do Evangelho, da obra regeneradora do Espírito Santo, quem nós somos? Nós continuamos sendo essas mesmas pessoas? Não. O texto de 2 Coríntios 5,17 diz que, mas agora, nós somos, aqueles que estão em Cristo, são novas criaturas. Então agora, nós que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, tudo que fazia parte da nossa vida e que não encontra base, sustentação, apoio nas Escrituras, foi rejeitado, foi retirado, já deveria ter sido abandonado por nós. Nós somos não mais criaturas de Deus, mas nós nos tornamos, fomos feitos filhos de Deus, adotados por meio do sacrifício daquele que é o primogênito entre muitos irmãos, e em quem reside a plenitude da divindade. Além disso, a Bíblia vai nos mostrar que nós somos a geração eleita, o texto de 1 Pedro 2, versículo 9. Então, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser o quê? Povo de Deus. É isso que nós somos.
povo de Deus. Nós somos também o sacerdócio real. O que é isso? O que é que significa ser sacerdócio real? Nós servimos aquele que é Rei dos Reis. Vai entendendo. Você foi chamado para ser povo de Deus. E você serve aquele que é Rei dos Reis. Mas você também é nação santa. Ou seja, o povo que vive em santidade porque foi salvo e é sustentado pelo Deus que é totalmente santo. Então, se Ele é santo, nós temos que ser santos. Essa é a conclusão lógica. E nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e não perdemos aquilo que por Ele foi conquistado. Então veja, isso aqui é quem nós somos. Então hoje, como filhos de Deus, novas criaturas, tudo em nós deve mostrar quem somos, inclusive as nossas redes sociais. A minha rede social tem que mostrar quem eu sou. Quem eu sou? Filho de Deus. Quem eu sou? Sou geração eleita. Quem eu sou? Sou povo de Deus. Quem eu sou? Sou um regenerado. Quem eu sou? Eu sou aquele que não faz mais as coisas velhas, porque coisas novas surgiram. Prioridades novas, pensamentos novos, comportamento novo. Então, quem entra no perfil de um filho de Deus, precisa ver que há nele aquilo que não há em um não regenerado. O que é que o não regenerado geralmente coloca na sua rede social? Qualquer coisa que não está aqui na palavra. O que é que preenche o coração do não regenerado? Qualquer coisa que não está aqui. Por quê? Porque ele não conhece isso aqui. Porque a palavra que nós cremos, que subiu ao nosso coração, não subiu ao coração dele. Então, se nós mostrarmos na nossa rede social que somos verdadeiramente filhos de Deus, todo mundo vai notar a diferença. O perfil do não regenerado e o perfil do Filho de Deus. É claro. Mas é muito claro. Mas está meio igual, não está? Eu já costumava falar isso nas minhas muitas conversações com minha esposa em casa. Mas a gente, nas andanças da gente, por conta das minhas necessidades de saúde, foi escutando uma pregação. Eu escutei primeiro, depois eu coloquei ela para escutar também, de um pastor que está na nossa cidade hoje, pastor Aurivan Marinho. E ele falou exatamente aquilo que eu já falava, só que muito melhor, muito mais sabedoria. Ele disse: quer ter problema no ministério, no pastorado, abra a rede social. Mas é mesmo. Por quê? Porque tem hora que o nosso coração pastoral sangra, chora com o que vê na rede social. Porque você se prepara, você se esforça, você exorta, você orienta, você cuida, você ora, e a pessoa continua no mesmo caminho. Não tem diferença. Está sendo feita associação, quando não há nenhuma associação entre luz e trevas. Mas parece que a gente vai ser meio que extraterrestre se não postar a mesma coisa que aquela nossa colega da escola. Parece que a gente vai se sentir fora do mundo se a gente não fizer a mesma coisa que o nosso colega de trabalho. Parece que se a gente não for igual, a gente não vai se sentir parte integrante. E a gente não foi chamado para ser igual nem parte integrante do mundo, não. A gente foi chamado para ser diferente, fazer diferença e ser povo de Deus, ser parte integrante do povo de Deus. Que o mundo inteiro nos exclua, inclusive os nossos perfis, mas que o Senhor nos aprove. Essa deve ser a motivação da gente, inclusive na rede social. Se posicionar como crentes, se posicionar como salvos, se posicionar como pessoas que são diferentes, como pessoas que não se dobram à mentalidade do mundo.
Quem entra no perfil de um crente precisa enxergar fotos, vídeos, histórias, publicações que revelem a graça de Deus, que revelem a misericórdia de Deus a se renovar sobre a nossa vida a cada manhã. Precisam enxergar o amor de Deus por aqueles que os seguem e o obedecem. Deve ficar explícito na nossa rede social que o nosso maior título é o de Filho de Deus. E a nossa maior vitória é a que foi alcançada na cruz do Calvário por Cristo. E a nossa maior esperança é a vida eterna com Ele. É isso que deve estar lá. Isso é quem nós somos e o que deve ser exposto na nossa rede social. Mas, no segundo lugar, eu quero trazer para nós nessa noite com que finalidade nós fomos criados. Primeiro a gente viu quem nós somos, mas para que a gente foi criado? Nós já sabemos então quem somos, mas o Catecismo Maior de Westminster vai falar a respeito, na sua pergunta 1, a respeito da nossa finalidade de ter sido criados por Deus. E resume muito bem 3 textos, o de Romanos 11:36, o de 1 Coríntios 10:31 e o de João 17:22 e 24. E ele diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim principal, supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, nós fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o fim. Tudo que eu tenho que fazer é para a glória de Deus. O texto de 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a minha vida não tem sentido, não tem utilidade se não for vivida para a glória de Deus. Ponto. Então, veja, nós fomos criados para glorificar a Deus, seja saciando o nosso estômago, seja saciando a nossa sede, seja trabalhando, seja convivendo em família, seja utilizando as redes sociais. A rede social não foge disso, não. Eu preciso usar minha rede social para a glória de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus. Tem como fazer. Porque em nada a nossa conduta pode fugir disso. Em nada a nossa conduta pode fugir de uma vida para a glória de Deus. Nós fomos criados também para nos alegrar nele sempre. É a segunda parte da resposta. Ou seja, a nossa satisfação deve ser em Deus. A nossa satisfação deve ser no amor de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, na provisão de Deus, na providência de Deus, na justiça de Deus, enfim, em tudo o que vem de Deus. Tudo o que vem de Deus deve ser a causa primeira da nossa alegria e deve ser motivo para dar o louvor que é devido somente a Ele. A gente cantou isso hoje. Lhe dá o louvor que é devido. Porque eu dou o louvor a Deus, que eu tenho me alegrado, me satisfeito nele primeiramente. E isso enche o meu coração e faz com que eu louve a Ele. Só reforçando esse ponto de que nós fomos criados com essa finalidade, nós temos o texto de Efésios 1, versículos 11 e 12, que ele diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então a minha vida, a sua vida, a nossa vida deve ser para o louvor da glória de Deus. Nós fomos escolhidos para ser povo de Deus, criados com o propósito de glorificar a Deus e de nos satisfazer nele, com a nossa vida, com tudo o que há em nós. Quanto ao uso das redes sociais, é preciso então que a gente tenha discernimento. O primeiro discernimento que a gente deve ter em rede social, tocando nesse ponto, quem a gente deve seguir ou não. Isso faz uma grande diferença.
Por quê? Porque não é saudável aos filhos de Deus se associarem aos ímpios. Não é. Aqueles que vivem ainda na escuridão, sem enxergar a verdade do Evangelho. Aqueles que ainda não receberam essa luz do Evangelho e, consequentemente, eles não têm como principal objetivo na vida glorificar a Deus. Não tem. Então, as nossas postagens também devem ter como meta a glória de Deus, buscando sempre sobriedade. Você, às vezes, vê uma coisa na rede social e as suas mãos começam a queimar, coçar a mão assim, teclado, ou então a tela. Eu preciso responder, eu preciso dizer alguma coisa, eu tenho que participar disso aqui. Mas você precisa ter sobriedade, ou seja, respirar fundo, pensar duas vezes. Será que isso é bom? Será que vai ser produtivo eu responder? Será que a forma com que eu vou falar vai glorificar a Deus? Será que eu entrar nessa conversa vai ser melhor do que eu apenas ignorar? Nem sempre a gente tem que se posicionar em todas as conversações. Porque tem gente que não está querendo aprender com a gente. Tem gente que não está querendo ouvir a nossa opinião. Só quer que a gente participe para aumentar o volume da contenda. E a gente cai nisso. E a gente cai nisso até mesmo dentro da própria comunidade. Quando a gente gasta um tempo enorme, eu digo que eu já fui assim. Gastar um tempo enorme em discussões teológicas pela internet. E nós não fomos chamados para ser teólogos de internet. Nós fomos chamados para aconselhar mutuamente em amor os nossos irmãos. Onde? Aqui dentro. Você também ser aquele leão na internet. Se você nem frequenta a escola dominical. Você é altamente conhecedor de muita coisa nas redes sociais, mas você não contribui para a sua igreja. Quando alguém precisa de uma pessoa para auxiliar numa ornamentação, para cantar no conjunto de louvor, para fazer um lanche, você diz, não, tem um tempo não. Mas para a rede social você tem, com certeza. Todos os dias. E se você não tomar cuidado, todas as horas. As nossas postagens devem ter como característica também a temperança. Uma forma certa de falar. Não é porque você conhece a verdade, que essa verdade tem que ser dita de todo jeito. Tem que saber como falar. Você precisa também colocar nessas postagens amor. Mas não é aquele amor que as pessoas propagam hoje, não, né? Esse amor que se propaga hoje é aquele assim, não vamos julgar, não, porque a gente tem que amar as pessoas, porque Jesus é amor. Jesus não julgou ninguém, julgou? Vai para aquela passagem que ele entrou no templo e expulsou os mercadores. Eu acho que ele pensou a respeito do que eles estavam fazendo. Ele fez juízo de valor. Fazer juízo de valor é necessário. É você avaliar, peraí, isso aqui está certo ou está errado? Você precisa fazer. Você precisa ser uma pessoa crítica. Ter senso crítico. Você não vai aceitar tudo que lhe falarem como verdade. Você está escutando um sermão, você está com a Bíblia aberta. Se eu fugir do que está aqui, você tem que ter senso crítico. Qualquer pessoa que estiver pregando, eu tenho que estar acompanhando a palavra de Deus. Se não for verdade, eu rejeito. Imagina na rede social, é que eu tenho que ter cuidado mesmo. E o amor que a gente deve mostrar na rede social é o amor que Deus devota a nós. E que amor é esse? É um amor que não encobre os pecados. Porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele sabia exatamente quem nós éramos. E nós amamos as pessoas ainda sendo elas pecadoras. Até porque nós continuamos pecadores. Regenerados, mas continuamos pecadores.
A grande questão é que eu não posso julgar as pessoas naquilo que eu ainda faço. Eu não posso criticar uma pessoa porque ela toma refrigerante se eu ainda tomo. Eu vou estar sendo hipócrita, realmente. Eu não posso criticar uma pessoa por passar muito tempo na rede social se eu vivo pendurado no meu celular. De fato. Mas se aquilo já foi mudado no meu coração e eu sei como pode mudar no coração dela, através da palavra de Deus, através de bons conselhos, através de um acompanhamento, então eu posso e eu devo conversar com ela. Eu posso e devo orientá-la quanto às postagens, orientá-la quanto àquilo que ela tem se enchido e se abastecido na sua vida diária. Então é um amor que sabe onde o erro está e que até aponta o erro, mas também aponta simultaneamente o caminho que se deve ser trilhado. Olha, aqui está errado, vamos por aqui. Não é simplesmente detonar a pessoa, mas é dizer, ó, aqui é o caminho certo, difícil de ser trilhado, mas com Cristo nós vamos ter graça suficiente para trilhar esse caminho. As nossas postagens devem refletir os preceitos da palavra de Deus. Ah, então quer dizer que minha rede social vai ser quase como uma cópia da Bíblia. Não é que você vai postar versículos todos os dias, mas as pessoas vão lembrar, provavelmente, de algum versículo quando verem as coisas que você posta. Por exemplo, eu posso me divertir e postar isso. Estou me divertindo com minha família. Não há problema algum nisso. E as pessoas vão perceber o quê? Eu estou tratando as pessoas da minha família tão bem como eu trato as de fora. Isso é um princípio bíblico. Porque tem muita gente que trata os de dentro debaixo dos pés. E os de fora, maravilhosamente. Eu não posso ser assim. Então, aquilo que eu demonstro às pessoas na minha rede social, de dizer, olha, eu estou aqui com minha família, tendo momentos de lazer, momentos de diversão, vai também expressar um princípio bíblico de que eu estou tendo momentos de satisfação naquilo que Deus me proporcionou, a formação de uma família. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu não precisei colocar um versículo para que alguém associasse essa atitude de um cristão. É provável que muitos estejam querendo ser crentes como nós, pela nossa forma de viver. Mas a gente tem que ficar preocupado com isso. Por quê? Porque tem muitos que querem ser crentes como nós, porque nós estamos vivendo sem renúncia e sem compromisso com a palavra. Então, se for essa a intenção de algumas pessoas quererem ser crentes como nós, a gente precisa rever aquilo que tem feito, rever a nossa vida. Porque o que traz glória a Deus é que vidas sejam impactadas pela pregação do Evangelho através de nós. E a nossa conduta venha a ser imitada pelos que estão começando a caminhada cristã, pela fidelidade, pela integridade e pelo caráter bíblico das nossas ações e palavras. Então, se alguém olha para a tua rede social e diz assim, eu quero ser crente como fulano, qual a rede social dele? Não é legal? Tem tudo que eu faço, tem tudo que eu digo, tem tudo que eu penso, e eu nem sou crente, então vou ser crente como ele. Botar uma Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja no sábado à noite, vou no domingo à noite, canto umas músicas e volto para casa feliz da vida, porque agora eu sou crente. Mas é isso a vida cristã? Não, não se resume a isso. Os desafios são todos os dias. A gente vem para cá para se fortalecer, para que o testemunho de um irmão possa surtir efeito também na nossa vida, para que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Mas a gente sabe que de segunda a sábado, no trabalho, na escola, na universidade, na rua, as coisas estão difíceis para nós que continuamos levantando a bandeira do Evangelho. Então, para ser crente como nós, vai ter que ter trabalho. Porque enquanto a gente ainda compreender que para ser um filho de Deus é preciso renúncia, para ser um filho de Deus é preciso carregar a sua cruz, tomar todo dia e seguir a Ele. Para ser filho de Deus precisa fazer diferença nesse mundo, porque para ser mais um não serve. Então as pessoas vão ter muito trabalho.
para seguir esse exemplo. A primeira coisa é deixar para trás o velho homem. A primeira coisa é se arrepender dos seus pecados. E a fé vai ser imputada no coração dessas pessoas. Eu quero muito que muitos dos meus amigos que estão nas minhas redes sociais possam ser crentes em Cristo de verdade. Mas se for para ser nominal, se for para ser de fachada, se for para ser só na camisa, não adianta não. Porque comprar uma camisa com o nome Jesus é bom, qualquer um compra. Usar uma faixinha 100% de Jesus, até Neymar, que é um dos jogadores mais provocativos e boca suja que nós temos hoje, na atualidade, ele usa também 100% de Jesus. Mas as atitudes dele não condizem com 100% de Jesus no coração dele. Enquanto eu estou lá na minha rede social e eu não coloquei a faixinha 100% de Jesus, mas eu estou tentando, a duras penas, me manter íntegro e mostrar que na minha vida é de fato 100% de Jesus. E que as pessoas que estão olhando para mim, querendo se espelhar em mim, na realidade devem se espelhar em Cristo, porque eu estou imitando a Ele. Então, não é simples, mas é possível. Por último, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de o que nós fomos chamados a fazer. O texto é conhecido demais, é Marcos 16, 15 e 16. Ele diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Dificilmente você vai olhar para a rede social de alguém e vai ter lá a palavra céu e inferno, ou pecado, ou bênção e maldição, alguma coisa do tipo. É difícil, porque parece que a gente não quer ofender as pessoas com a palavra inferno. Mas sabe para onde é que vão aqueles que não creem na palavra de Deus, não creem que o Filho unigênito de Deus é o único caminho para o Pai? Sabe para onde é que vão essas pessoas? Inferno. Não tem meio termo, não tem. Não vai ter um estágio intermediário que aquelas pessoas vão estar dormindo, aí de repente elas vão ser despertas e vão ter uma segunda chance, não. É aqui e agora. Você tem que ser um salvo em Cristo Jesus aqui e agora. Você tem que testemunhar da transformação que Deus fez no seu coração aqui e agora. Porque depois que você fechar os olhos e nunca mais abrir, só na eternidade. Aí tchau. Só vai escutar vinde benditos de meu Pai quem viveu aqui como filho de Deus. E isso inclui sua rede social. Com certeza. Então nós temos um chamado, nós não podemos nos calar diante do tempo que a gente vive. Um tempo de engano, de proliferação de falsos mestres. A gente não tem o surgimento, não, agora a gente tem a proliferação. Vocês aqui, eu acho que a maioria aqui já estudou biologia. Já está nesse ponto, né? Passou de ciências para biologia no ensino médio. E aí você aprende que amebas se reproduzem por bipartição. Ainda me lembro disso, tá vendo? Foi um bom aluno. O que é essa questão de bipartição? Uma se divide em duas, duas em quatro, quatro em oito, e 8 em 16, 32, 64, em progressão geométrica, que também é um assunto do ensino médio, PG. Olha que maravilha. Os falsos mestres hoje estão assim. Estão se reproduzindo em progressão geométrica. Você via um perdido falando asneira lá na internet. Hoje, você abre lá o seu canal do YouTube, sua página inicial, se você tem o costume de escutar pregações, ou aqueles, agora são shorts vídeos, né? 50 segundos, 1 minuto, a quantidade de gente falando bobagem da palavra, sobre a palavra de Deus, interpretando erroneamente a palavra de Deus, é impressionante. De todo tipo, de todo lugar. Dos mais abastados e cultos, entre aspas, até aqueles mais simples e com menos entendimento, academicamente falando. Você escuta de tudo na internet, tudo mesmo. Agora você tem até
treinadores mentais. Vocês já viram isso? Chama mental coach. É a pessoa que vai trabalhar a sua mente para você ter sucesso na vida. Todas as áreas, pessoal, profissional e até espiritual. Esses mental coaches estão se colocando no lugar dos pastores com a intenção de trazer uma mensagem light, não ofensiva, uma água com açúcar, para que você não fique se balançando na cadeira da igreja. Porque tem mensagem aqui que é pregada aqui, que eu já fiquei me balançando na cadeira da igreja. Por quê? Por que eu fiquei dessa maneira? Porque ela mexeu comigo. Porque ela trouxe para o meu coração verdades fundamentais que às vezes eu me esqueço. Que às vezes eu não penso muito bem sobre elas. Que às vezes no meu dia a dia eu acho que eu já estou há tanto tempo servindo a Deus que eu esqueço de reativar aquilo dentro do meu coração. E de dizer, eu preciso continuar. Isso aqui continua sendo verdade. Isso aqui continua sendo certo. Eu não posso relaxar. Então tem uns falsos mestres por aí que eles dizem qualquer coisa, menos que o homem é pecador. Qualquer coisa, menos que importa nascer de novo. Qualquer coisa, menos que só há um caminho para o Pai, que é Cristo. Ou seja, qualquer coisa menos Evangelho. Você escuta demais. Mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. E entendendo que o convencimento, o resultado dessa pregação, cabe ao Espírito Santo. Mas você tem a responsabilidade de anunciar. Não tem como. Mas como pregar de forma eficaz? Se a gente foi chamado para isso, como pregar de forma eficaz? E na minha rede social? Eu quero dizer, como pregar tendo um índice mínimo de rejeição da minha mensagem? Porque unanimidade você não vai ter. Quer fazer um teste? Poste uma foto sua, com sua melhor amiga. Ou então poste uma foto sua com sua namorada. Poste uma foto sua com um grupo de amigos. Vamos dizer que você tenha 1000 seguidores. Sabe quantas curtidas você vai ter, mais ou menos? Umas 200. Por aí. Isso é científico. Científico do algoritmo, né? Aquilo aparece para muita gente. Porque o interesse deles é ver como está a sua vida. Então, coisas pessoais têm muito engajamento. Aí no outro dia posta só um versículo bíblico. Uma paisagem bonita atrás. Por exemplo, uma montanha. E o versículo seria o Salmo 121, dizendo, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe quantas curtidas você vai ter dos 1000 seguidores? Umas 15. Só dos seus amigos da igreja. Seu pai, sua mãe, talvez, vocês têm rede social. Por quê? Porque não gera engajamento. Porque as pessoas não têm interesse nisso. Na rede social as pessoas gostam de ver aquilo que é vida social. Mas a nossa rede social vai mostrar além da vida social. Deve ser usada para propagar a palavra de Deus. Porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Com as nossas vidas. Mas também expondo o Evangelho. Então, como fazer isso de forma eficaz? Mesmo sabendo que seu alcance vai diminuir. Mesmo sabendo que o engajamento vai ser menor do que em outros momentos. Até porque a gente não foi chamado para ser youtuber famoso. A gente não foi chamado para ser tiktoker famoso. A gente foi chamado para ser multiplicador da mensagem da salvação. Então, como é que eu preciso fazer para pregar eficazmente a palavra nas minhas redes sociais? Primeiramente, é necessário que eu me aproprie da palavra de Deus, por meio daquilo que nos é pregado. Então, como é que eu vou pregar na rede social? Como é que eu vou expor a palavra de Deus na rede social se eu não frequento os cultos da igreja? Se eu não reservo o tempo nos meus dias para a meditação da palavra? Se eu gasto muito mais tempo na internet olhando coisas com as quais eu talvez não cresça,
e não vendo coisas que vão ser benéficas para a minha vida inteira. Você aqui na igreja, você escuta 3 sermões por semana. E nos outros dias da semana, você não tem vontade de escutar mais um? 35 minutos, 40 minutos, 1 hora. Seja lá que tempo for. De um assunto que lhe traz um interesse. Por exemplo, você escuta lá, essa semana eu escutei um muito interessante, Reverendo Augusto Nicodemos, Comamos e Bebamos. Falando 1 Coríntios, a respeito daquilo que às vezes as pessoas diziam que não era bom que comesse. Mas ele mostra que você precisa comer e beber para a glória de Deus. E que tudo que Deus fez é bom. Mas eu preciso internalizar isso e compreender de que forma fazer. Eu preciso me apropriar dessa palavra. Mas como é que você vai ter credibilidade entre as outras pessoas quando você posta coisas, mas você não está presente com elas, estudando a palavra de Deus? Em segundo lugar, para pregar eficazmente nas redes sociais, o nosso perfil tem que ser condizente com a mensagem da qual nós nos apropriamos. Então, eu preciso aprender da palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus para pregar eficazmente, mas também o meu perfil tem que ser condizente com essa palavra. É difícil demais você associar trechos da palavra de Deus com imagem sensual. E quem nunca viu caras e bocas, imagens sensuais, mas tem um versículo lá no meio? Estranho, né? Muito estranho. A pessoa está passando uma determinada mensagem ou quer passar uma determinada imagem, mas o texto não tem nada a ver. Fica difícil. Mesas lotadas de bebidas. E aí você quer que a pessoa te leve a sério quando você fala da palavra de Deus. Vai ser difícil. O happy hour pode ser encarado de outra forma. Você pode ter um tempo, 1 hora muito feliz com as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua universidade, da igreja, sem essas coisas. Até porque elas inebriam os sentidos. Se não fosse assim, você poderia dirigir depois de 2, 3 latas, mas não pode. Então, se você não consegue distinguir as coisas para dirigir, você também não consegue distinguir as coisas para pregar. Você não deve associar esse tipo de coisa no seu perfil. Existem programações e locais que são inconvenientes a filhos de Deus. E quando está lá na minha rede social e eu associo isso com pregação do Evangelho, também fica difícil se ter credibilidade. Não dá para anunciar e não viver. Não dá para você pregar e não ter uma vida condizente. Isso é o que o mundo mais nos condena. Está vendo? Fez, e é porque é crente. Está vendo? É crente e estava lá. O mundo condena direto a gente por conta disso. E a gente está dando munição para ele, muitas vezes. Em último lugar, para você pregar eficazmente nas redes sociais, cuide bem dos seus olhos. O que é que você está assistindo? O que é que você está lendo? Cuide dos seus olhos. Não gaste com coisas que são fúteis. Cuide dos seus ouvidos. Não dê atenção à voz do mundo, não. Escute a voz de Deus. Mas cuide também da sua língua. Porque conversações torpes e contendas cibernéticas não tem nada de proveito a não ser envergonhar o Evangelho. A maioria das vezes, essas briguinhas na internet. Cuide bem do seu coração. Como cuidar do meu coração? Eu volto lá para o início. Eu cuido bem do meu coração quando tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor há, se há algo de excelente, é isso que preenche o meu coração. É isso que eu penso, é isso que eu olho,
É isso que eu ouço e é isso que é guardado no meu coração e na minha mente. Então, fazendo assim, o jovem cristão vai utilizar as suas redes sociais para a glória de Deus. E vai mostrar ao mundo quem de fato ele é. Mas não somente quem de fato ele é, vai mostrar também a quem ele serve. E não somente a quem ele serve, mas para que ele foi chamado. Você é povo de Deus. Você serve ao Senhor. Você foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Então, que Deus nos ajude nessa tarefa diariamente e nos guarde, nos livre do mal que se propaga nas telas dos smartphones, tablets e notebooks nessa nossa geração. Que Deus nos abençoe nessa noite.